Boa tarde a todos. Nessa aula nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é a geração de código intermediário. Tá? Nós vamos começar a falar aqui sobre geração de código intermediário. Como ele é um assunto extenso, importante e também complexo, tá? Essa aula vai ser dividida em várias partes, tá? Eu vou gravar apenas a primeira parte dessa aula, que é o código intermediário para expressões, né? A primeira e a segunda parte nós vamos falar sobre o código intermediário para expressões. Na primeira parte a gente vai fazer isso sem a construção da árvore de sintaxe abstrata. E na segunda aula nós vamos fazer a geração de código intermediário a partir da construção da árvore de sintaxe abstrata, ok? Nós vamos começar introduzindo conceitos, tá? O que é o código intermediário, para que ele serve, qual a importância. Bom, basicamente o código intermediário, né, é uma forma de você pegar o seu código-fonte, escrito numa linguagem, por exemplo, como Java ou C, e gerar um código intermediário que é independente de máquina. Por exemplo, o Java faz isso quando ele gera o bytecode, né? Os bytecodes do Java são códigos que são independentes de máquina, tá? Ou você pode gerar também um código mais legível do que um bytecode. Por exemplo, você pode gerar um código parecido com o código original, mas um código mais fragmentado e cuja análise sintática, semântica e a geração de código a partir dele seja mais fácil de implementar, tá? Uma vez tendo o código intermediário, gerado pelo que a gente chama de front-end, que nada mais é do que um compilador que gera o código intermediário, tá? Esse código ele vai ser passado para outro compilador, tá? Ou mesmo ficar na memória do compilador que compilou esse código, tá? Mas você pode gerar também um arquivo, né? Então você tem essas duas opções, ou você gera um arquivo ou você deixa esse código intermediário na memória, né? Do próprio compilador que o gerou, tá? E em seguida esse código intermediário, caso ele seja um arquivo, ele vai ser passado para um outro compilador chamado back-end, né? Esse back-end ele vai ler, interpretar esse código intermediário aqui, fazer análise sintática, semântica, etc, tá? E vai gerar um código, e esse código sim, ele vai ser um código dependente de máquina, ele vai ser um código para a máquina-alvo, para o qual você está gerando o código do seu programa, né? Aqui no início você tem o seu programa, né? O seu programa em C, em Java, em Fortran, etc. E aqui você tem o código assembly da sua máquina-alvo, tá? Um outro aspecto do código intermediário é que ele habilita a otimização de código independente de máquina, né? Nós falamos aqui de como você pode otimizar, né, um código de máquina, né, um código, por exemplo, para arquitetura x86, né? Mas se você gera um código intermediário, né, você pode fazer primeiro uma otimização que ela é independente de máquina, e depois que você gerou o código para sua máquina-alvo, você pode fazer uma otimização que ela é dependente de máquina, tá? Então, com duas otimizações, o código possivelmente vai ficar muito mais otimizado do que se você fizesse uma única otimização, ok? E o código intermediário ele facilita o retargeting, tá? Por quê? Porque uma vez que você tem o seu front-end escrito, tá? E você quer gerar código para uma máquina diferente, você só precisa reconfigurar ou reescrever o back-end, né? O seu front-end ele está pronto, né? O seu analisador que analisa a sua linguagem, Pascal, C, Java, Fortran, ele já está pronto. A única coisa que você precisa modificar é o back-end que vai gerar código dependente de máquina, tá? Inclusive é isso que normalmente nós fazemos na prática. Nós mexemos no back-end, tá? Dificilmente você vai, na sua vida profissional, a menos que você esteja projetando uma linguagem nova, mexer no front-end, tá? Normalmente o que a gente faz é reconfigurar, né,
o back-end. Eu falo reconfigurar porque normalmente você não reescreve o back-end, você reconfigura o back-end para ele gerar código para o seu processador. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Tá? Como a gente estudou até agora, né, o front-end ele é organizado conforme a figura abaixo. Né? Você tem o analisador léxico, aqui está errado, né, que está escrito analisador sintático, mas aqui é o analisador léxico. O analisador léxico ele lê o arquivo fonte, tá? Passa os tokens para o analisador sintático, que verifica se o seu programa está sintaticamente correto. Tá? Em paralelo, ele já checa os tipos e faz análise semântica, ou seja, ele verifica se você não está, por exemplo, misturando tipos, né? Se sua linguagem é tipada, né? Você não pode misturar um inteiro com float ou um inteiro com char, né? Você não pode multiplicar um inteiro por um caractere, né? Uma variável do tipo caractere, uma variável do tipo char, tá? Não faria sentido isso numa linguagem tipada, tá? E outras coisas, por exemplo, o break tem que estar dentro de um switch, ou tem que estar dentro de um while, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide, sobre essa checagem estática aqui, tá? E se tiver tudo ok, né? Se você não tem erros sintáticos nem erros semânticos, né? Você emite o código intermediário, né? Você chama o gerador de código para fazer a emissão do código intermediário, que pode ficar na memória ou pode ser gravado num arquivo, né? Que vai conter esse código intermediário. Então veja, você começou lendo um arquivo fonte, que é seu código fonte de entrada, e gerou um arquivo intermediário ou deixou o código intermediário na memória, tá? O código intermediário ele é uma forma de representação intermediária obtida a partir da compilação do código-fonte. Tá? Uma outra forma de representação intermediária seria você construir uma árvore sintática do seu código, tá? Que construir ela fisicamente mesmo, né? Construir ela com estruturas de dados, né? Como a gente vai ver na próxima aula, né? Então, essa árvore de sintaxe abstrata também é uma representação intermediária, e essa árvore de sintaxe abstrata ela fica na memória. Tá? É diferente do código intermediário, que pode ficar na memória ou pode ficar no arquivo. Não, a árvore de sintaxe abstrata ela sempre fica na memória e ela é sempre lida depois do processo de compilação para gerar o código intermediário. Tá? Então, o front-end ele serve para gerar essa representação intermediária, que pode ser o código intermediário ou pode ser a árvore de sintaxe abstrata. Tá? Então, existem essas duas formas de representação intermediária aí. A gente falou aqui no slide anterior do checador estático de tipos, né? Checar tipos faz parte da análise semântica, tá? A análise semântica nada mais é do que a checagem de tipos, tá? E a checagem de outros itens também, né? Certo, então o que seria exemplos aqui de checagem estática, né? Assegurar que operadores sejam aplicados a operandos compatíveis, né? Como eu expliquei para vocês, você não pode multiplicar uma variável inteira por uma variável char se sua linguagem é tipada, né? Por exemplo, C é uma linguagem tipada, mas você pode usar um cast, né, para permitir determinados tipos de operações. Tá? Comando break, né, tem que estar dentro de um while ou dentro de um switch. Né? Você não pode ter comandos break espalhados aleatoriamente na linguagem. Tá? No código intermediário para expressões, usamos normalmente um código de 3 endereços. Tá? Então, esse é um tópico importantíssimo dessa aula, que é o código de 3 endereços. O que vem a ser o código de 3 endereços? Né? Porque o código, como o próprio nome diz, né, ele tem 3 endereços e geralmente ele é uma atribuição. Tá? Ele pode ter menos de 3 endereços, se você estiver atribuindo uma variável a outra. Né? Mas o número máximo de endereços que ele tem é 3. Então, por exemplo, as instruções de códigos com 3 endereços, elas são da forma x, recebe y, operador z. Tá? X, né, no assembly ou no código intermediário que você está gerando, é sempre o endereço de memória. Tá? Ou algo que vai ser transformado em endereço de memória quando você gerar o assembly, tá, desse código aqui.
tá? O y também, é um outro endereço, né? Uma variável na memória ocupa um endereço, tá? Então, vamos dizer aqui que o y é um endereço e z também é um endereço. Então, você tem 3 endereços, tá? E um operador operando sobre 2 endereços, sobre 2 variáveis aqui. Mas você poderia ter menos, né? Você poderia ter 2 endereços, por exemplo, x recebe y, tá? Também é uma instrução válida em código intermediário. Por quê? Porque você tem 2 endereços. Você pode ter no máximo 3, mas você pode ter 2 também, ok? Então você tem 2 endereços para operandos, que são x e y, e um para o resultado, que é x, ok? Agora, uma coisa que é importante falar também é que você não precisa necessariamente ter apenas uma representação intermediária, tá? O processo de tradução da linguagem fonte para a linguagem alvo, tá? Você pode construir várias representações intermediárias, né? Então, por exemplo, você pode primeiro construir uma representação intermediária de alto nível, que é aquela que nós vamos mostrar aqui nessa aula, né? Quer dizer, código de 3 endereços, né? Instruções de desvio condicional, ok? E aí você pode compilar essa representação para uma representação intermediária de baixo nível. Por exemplo, o bytecode do Java é uma representação intermediária de baixo nível, tá? Então você pode compilar isso daí para um assembly genérico, por exemplo, tá? E finalmente compilar esse assembly genérico para o, né, pro seu código-alvo, né, para o assembly-alvo, para o código alvo da sua máquina para a qual você está compilando o seu programa. Para expressões, as diferenças entre árvores sintáticas e códigos de 3 endereços é superficial, né? Porque dado uma, você pode obter a outra, tá? Dado uma árvore sintática, tá? Você pode obter um código de 3 endereços. Dado um código de 3 endereços, você pode construir a árvore de sintaxe abstrata para aquela representação de 3 endereços, tá? Já para os comandos de loop ou comandos de desvio condicional, né? O código de 3 endereços contém rótulos e instruções de salto, né, para representar o fluxo de controle. Então você teria que ter, por exemplo, um nó da árvore de sintaxe abstrata por comando, né? Um nó while, ou um nó if, ou um nó, enfim, né? Então ele seria um código um pouco mais complicado para você transformar em árvore e vice-versa, né? Transformar a árvore no código de 3 endereços. Você não precisa necessariamente ter árvores de sintaxe abstrata, tá? Quando você está compilando o seu código para fazer um código, para gerar um código intermediário, tá? Você pode também criar grafos, né? No caso, grafos acíclicos direcionados, tá? Por que acíclico? Porque esse grafo ele não tem ciclos, tá? Ou seja, ele não tem loops, né? Se você seguir as setas do gráfico, você nunca vai fechar um círculo aí, fechar um polígono, tá? Direcionados porque apesar de muitas vezes você não representar esses grafos com setas, tá? Ligando um nó a outro, esses nós eles têm setas, né? Como eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? E qual que é a vantagem disso daí? Você tem uma identificação de subexpressões comuns de uma expressão, né? E isso permite que você gere um código mais otimizado quando você usa DAGs, tá? Inclusive o compilador LCC, tá? Que eu vou falar daqui a pouco para vocês, internamente ele usa DAGs, ele não usa árvores. Por quê? Porque o DAG ele permite a geração de código mais otimizado, tá? As mesmas técnicas que você usa para construir asas, né, árvores de sintaxe abstratas, você pode usar para construir DAGs, né, grafos acíclicos direcionados. Bom, aqui você tem um grafo acíclico direcionado, tá? Ele parece uma árvore, mas ele não é uma árvore, né? Então, aqui você tem a expressão A mais A vezes B menos C mais B menos C vezes D. Perceba o seguinte, ó, B menos C é uma subexpressão comum. Tá? Então, qual que é a diferença de um DAG para uma árvore?
né? A diferença é que um nó N e um DAG, né, pode ter mais de um pai. Por exemplo, o A aqui, o Azinho aqui, ele pode ter mais de um pai. Ele pode ter o pai, que é o operador mais, ou ele pode ter o pai que é o operador vezes, tá? E esse nó aqui menos, ele pode ter dois pais também. Ele pode ter o pai que é o operador vezes, esse operador vezes aqui. Ele pode ter esse pai aqui que é esse operador vezes, tá? Por quê? Porque B-C é uma expressão, uma subexpressão comum aqui, né? Então, essa representação mais sucinta de subexpressões comuns permite a geração de código mais eficiente, tá? Então, a SDD é Syntax Direct Definition, definição direta sintática, tá? No próximo slide, pode construir tanto árvores sintáticas quanto DAGs, tá? Então, para criar o nó, você tem as funções leaf, tá? E node, tá? Então, você tem duas funções, leaf para folha, node para nó, tá? E essas funções, o que elas fazem? Elas checam, de alguma forma, para ver se a subexpressão existe, tá? Antes de criar um nó, né? Porque senão ela estaria criando um nó idêntico. Então ela checa primeiro se o nó idêntico existe, né? E se não existir, ela cria, tá? Se você estivesse criando árvore, tá? A leaf e a node, elas não fariam essa checagem, tá? Elas já sairiam aí criando nós, mesmo que eles já existissem, tá? Aqui nós temos uma SDD, né, definição direta sintática, tá? Syntax Direct Definition, tá? Ou gramática de atributos, se você preferir, né? Onde para cada produção a gente tem uma ação semântica, né? Então, quando você acha a produção E levando em E1, esse 1 aqui é simplesmente para diferenciar desse E aqui, tá? Então, quando você tem E levando em E1 mais T, né? Você tem uma regra de produção desse tipo, né? Você vai atribuir o atributo node do símbolo E, tá? O símbolo E tem um atributo node, tá? Um nó, tá? Que vai ter como operador mais e como filhos E1.node e T.node, ok? Porque você supõe que o nó para E1 já foi criado e o nó para T já foi criado, tá? E esse mais aqui, ele é a cabeça, tá, do nó, ok? E E1.node e T.node são os filhos. A cabeça, que é sempre um operador, né? E os filhos aqui, tá? A mesma coisa para as demais produções aí, tá? Então você tem as demais produções aqui, tá? E quando você tem uma produção levando no terminal, você não vai usar o node, tá? A função node, você vai usar a função leaf, tá? Para verificar se a folha já existe, tá? Quais são os parâmetros da função leaf? O ID e a entrada do ID na tabela de símbolos, tá? Então esse ID.enter que é um ponteiro para a tabela de símbolos, tá? E num.val, tá? Val é o atributo de num, tá? Note que para E levando em T e T levando em E entre parênteses, né? Você não precisa chamar função nenhuma, né? Você simplesmente faz a atribuição do nó aqui, ok? Então a diferença da construção da árvore para a construção do DAG é que quando você constrói o DAG, você verifica se o nó já existe antes de criar. E quando você vai construir uma árvore de sintaxe abstrata, você não precisa fazer essa verificação, ok? Bom, por que os DAGs eles são importantes, tá? Porque normalmente, como eu disse para vocês no início da aula, tá? Você na sua vida profissional dificilmente você vai construir um compilador do zero, tá? A gente tem esse livro aqui, a Retard Table C Compiler, Design and Implementation, né? Escrito por David Hanson e Christopher Fraser, né? Que ele é um livro que
ensina você a fazer essa reconfiguração aí do back-end para gerar código para uma máquina específica. Como curiosidade, aí, se vocês quiserem ver, a gente tem o Ben Busby, tá? O Ben Busby, ele atualmente trabalha na Google, ele construiu uma CPU com chips TTL, né? Então aqui está a página do projeto dele, né? E ele queria que essa máquina rodasse Linux, tá? Então o que ele fez? Ele construiu um compilador? Não, ele usou o LCC, né? Então esse livro aqui trata do compilador LCC. E o que ele escreveu, né? Na verdade, o que ele escreveu foi a especificação de máquina, né? O processador dele, o nome do processador dele é Magic One, tá? E a especificação de máquina para o Magic One é magicone.md, tá? Se você clicar aqui, tá? A gente pode dar uma olhadinha como que é esse arquivo MD, tá? Então, aí vocês estão vendo, né, como é que é a especificação para o magicone.md, né? Ele é um arquivo muito parecido com arquivos que quem está fazendo laboratório de compiladores aí vê, né? Um arquivo geralmente para um gerador. Aqui no caso o arquivo é para um gerador de geradores de código, tá? Então aqui você, né, vai dizer aí as instruções que você quer quando você tem uma determinada diretiva, né? Ok? Então aqui, por exemplo, tand.16 é uma instrução do processador dele, né? Se você olhar aqui, ed.16 também é outra instrução do processador dele, tá certo? Então normalmente o que você faz é isso, tá? Na sua vida profissional, você faz o retargeting. Você não escreve o compilador do zero. Eu andei olhando o código desse compilador, do LCC, que vocês podem abrir a página aí. Vocês podem abrir a página aí do LCC, tá? E dar uma olhadinha no código-fonte, ou ir lá no GitHub e olhar, tá? O sintático, tá? Ele é muito parecido com o que a gente codificou aqui nas aulas, e o léxico ele é diferente porque ele usa máquina de estados, ele usa autômatos finitos, né? Então é uma implementação mais eficiente aí, tá? Na disciplina de laboratório de compiladores eu vou ensinar como codificar o léxico aí como máquina de estados, tá? Então aí tem uma curiosidade para vocês olharem aí caso vocês tenham interesse, tá ok? Bom, voltando aí a falar do código de 3 endereços, né? No código de 3 endereços não pode haver mais de um operador do lado direito de uma expressão. Por exemplo, essa expressão aqui, ela tem 2 operadores, ela tem o mais e ela tem o vezes, tá? Numa representação de código intermediário, isso daqui seria considerado um erro sintático. Por quê? Porque você só pode ter um operador, no máximo, tá? Então, quando o seu compilador, o seu front-end compila essa expressão aqui, ele deve gerar um código intermediário que se parece com isso daqui. T1 recebe y vezes z, tá? Então você vai primeiro avaliar a subexpressão aqui de maior precedência, né? O vezes tem uma precedência maior, tá? Então ele vai ser analisado sintaticamente, o código para ele vai ser gerado primeiro, tá? E depois você vai fazer um T2 recebe x mais T1, onde T1 é a multiplicação de y por z. Então isso daqui é um código de 3 endereços que você gera quando você analisa uma expressão desse tipo aqui com o seu analisador sintático juntamente com o seu gerador de código, tá? Então note que aqui nós temos um grafo acíclico direcionado, né? Ele é direcionado porque a gente tem aqui uma seta indo desse nó mais aqui para esse nó mais aqui, né? Então a seta está indo daqui para cá, né? Embora nós não tenhamos colocado uma seta, mas isso daqui é uma seta, né? Porque o grafo é direcionado, né? Daqui para cá, nós também temos uma seta nessa direção que eu apontei para você, ó, daqui para cá, ok? Então nós temos um grafo direcionado. Se ele é direcionado, ele não tem como formar ciclos, né? Porque essa seta está apontando para cá e essa seta está apontando para cá. Então você não consegue fazer um percurso fechado. Então por isso que ele é acíclico, tá? Então nós temos esse DAG aqui, esse grafo acíclico direcionado, e nós queremos gerar código intermediário para ele, né? A geração de código intermediário
né, começa nas folhas. Então, quando o compilador encontra uma folha, tá? O que ele vai fazer? Né? Ele vai gerar um temporário para o nó que contém essas duas folhas. Então, por exemplo, aqui nós temos a folha B e a folha C. Né? E o pai da folha B e da folha C é o operador menos. Então, nós vamos criar um temporário para o operador menos. Né? Quando eu falo temporário, eu falo T1, T2, T3, T4, T5. Isso daqui são variáveis temporárias criadas pelo compilador. E essas variáveis temporárias vão ser atribuídas para um atributo desse nó aqui. Tá? Então, esse nó aqui menos vai ter um atributo aqui, que é a variável dele, né? E a gente vai atribuir esse temporário criado pelo compilador para esse atributo aí desse nó, ok? Então tá, a gente já pode aí emitir o código, né, se a gente quiser, né? T1 recebe B menos C e armazenar esse código nesse nó, ou simplesmente já emitir diretamente. A gente tem essas duas possibilidades, tá? Prosseguindo, né, na análise sintática, tá? Nós vamos voltar aqui, né, para o nó vezes, né? Então, o nó vezes, ele tem dois filhos, o A, né, o Azinho, e esse menos aqui, esse nó menos aqui, né? O atributo desse nó menos aqui é o T1, né? Então, o código que vai ser gerado vai ser, a gente vai criar um temporário aqui para o vezes, né? Vai ser T2. Então, o atributo vai ser A, T2, né? Recebe A vezes T1, certo? Voltando na análise sintática, tá? Voltando aqui, nós temos o mais, né? O mais, ele vai ter um temporário criado para ele também, que vai ser o T3, tá? O T2, o temporário criado para o vezes aqui, foi o T2, tá? Então, o código gerado para esse nó aqui vai ser T3 recebe A mais T2, né? T3 recebe A mais T2. Depois, né, nós vamos criar um temporário T4 aqui para esse vezes, né? Ok? Então, o código gerado por esse nó vezes aqui vai ser T4 recebe T1, né? T4 recebe T1 vezes D, tá? E, finalmente, vamos criar um T5 aqui para o nó mais, né? T5 vai receber T3 mais T4, né? T3 é o atributo aqui do mais, do nó mais, e T4 é o atributo aqui do nó vezes. Veja que se você tivesse uma árvore, ao invés de você ter um grafo acíclico direcionado, você estaria criando mais temporários, tá? Mas para facilitar aqui na sua vida, tá? Para o trabalho de vocês não ficar muito complicado, vocês vão criar árvores, tá? Não vou criar grafos acíclicos direcionados, porque senão vocês teriam que criar também um algoritmo para verificar se um determinado nó existe antes de criar esse nó. Tá? Isso complicaria um pouco o código do compilador de vocês. Tá? Mas compiladores, por exemplo, como o LCC, tá? Que eu mostrei aqui para vocês, né? Ele usa DAGs. Tá? Então o LCC usa DAGs, porque eu li alguns capítulos desse livro e realmente ele não usa árvore, ele usa DAG. Tá? Porque é mais eficiente. Bom, então vamos lá. Quem são os endereços que podem aparecer no código de 3 endereços, né? A gente fala endereços, mas na verdade podem ser constantes também, tá? Então não precisa ser algo variável, tá? Pode ser algo constante. Então, códigos de 3 endereços são construídos a partir de dois conceitos, endereços e instruções, tá? O endereço pode ser um dos seguintes: um nome, né? Então, por conveniência, permitimos que nomes no código-fonte apareçam como endereços no código de 3 endereços. Então, por exemplo, se no seu código-fonte você declarou uma variável A ou AB, por exemplo, no código de 3 endereços você pode usar A ou você pode usar AB, etc. Né? Ou myvar, por exemplo. Né? Você pode usar o próprio nome que você tinha no código-fonte, você pode usar esse nome no código de 3 endereços, não tem problema nenhum. Tá?
Numa implementação, o nome no código-fonte é trocado por um ponteiro. Tá? Isso se você estiver traduzindo o código-fonte para uma representação intermediária de baixo nível. Tá? Por exemplo, um código assembly do tipo bytecode, por exemplo. Né? Você faria isso. Mas num código-fonte de alto nível, que é o que eu vou pedir para vocês no trabalho, você pode usar o nome da variável mesmo, não precisa pensar que ela é um ponteiro, não precisa fazer transformação nenhuma. Tá? Uma constante, por exemplo, 10, 15, 20, tá? Se for uma constante do tipo float, você coloca, por exemplo, 15 é do tipo float, então você não vai colocar 15, você coloca 15.0. Então, o seu analisador léxico quando lê o seu código intermediário, né, o analisador léxico do back-end, no caso, tá, ele vai saber que 15.0 é um float, né? E se você tem, por exemplo, x vezes 15.0, né, x tem que ser convertido para float, para você poder fazer a operação. Tá? Um temporário gerado pelo compilador, que também nada mais é do que uma variável. Né? Então, por exemplo, no código intermediário não vai ter tratamento diferente, por exemplo, para T1 e myvar. T1 e myvar são variáveis, como quaisquer outras. Tá? Então não tem tratamento diferenciado para temporários aí no código intermediário que você está gerando. Então, exemplos aqui de códigos de 3 endereços ou de instruções com 3 endereços. Né? Comandos de atribuição. X recebe Y, operador Z. Tá? Aqui o operador pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser mais, menos, multiplicação, divisão, módulo, maior, maior igual, menor, menor igual. Pode ser ou lógico, né? E lógico, enfim, diferente, tá? No caso aqui, esse operador seria binário, né? Esse operador aqui seria binário. Ele operaria sobre 2 operandos, tá? Então, os operandos seriam quem? Y e Z, tá? E o resultado seria atribuído para X. Mas você pode ter também operadores unários, como menos unário, por exemplo, né? X recebe menos Y, por exemplo. Poderia ser um tipo de instrução de 3 endereços, né? Ah, mas só tem 2 endereços, X e Y, tá? Mas é um tipo é classificado, né, como um tipo de instrução de 3 endereços, tá? X recebe atribuições indexadas, então X recebe Y indexado por I, tá? Eu não falei sobre tipos de dados complexos como arrays, estruturas de dados, tá? Mas eu devo fazer vídeos futuros sobre isso daí para informar como que isso daí é manipulado pelo compilador, tá? Ou X, índice I, né, recebe Y, tá? Isso daqui também pode ser considerado código de 3 endereços, né? No caso, você tem 3 endereços mesmo, né? Você tem o X, você tem o I, você tem o Y, tá? Atribuições para ponteiros, né? Se você tem, por exemplo, X recebe o endereço de Y, ou X recebe o conteúdo de Y, ou o conteúdo de X recebe Y, tá? Também são representações intermediárias aí de 3 endereços, né? E comandos de cópia, né? X recebe Y, né? Você só tem 2 endereços, mas também é um tipo de representação aí com 3 endereços, ok? Bom, então as instruções que nós falamos aí no slide anterior são as instruções que normalmente aparecem quando você tem expressões aí lógicas ou aritméticas, tá? E você vai gerar código intermediário para essas expressões, então vai aparecer essas instruções aí de código intermediário que a gente falou no slide anterior. Então, caso você tenha aí instruções do tipo if else, while, do while, tá? Podem aparecer essas outras instruções aqui de código intermediário, por exemplo, como goto incondicional, né? Goto incondicional para um label lab, por exemplo, tá? Instruções de salto condicional, então if x goto lab, né? Então se x for verdadeiro, vai para lab, tá? If false, x goto lab, tá? Essa instrução aqui ela é mais utilizada por quê, né? Porque você entra dentro do if, você entra dentro do while, né? Se x for true. Então, se x for false, você pula, você vai para o final, né? Então, você vai para o final do if, ou do if else, ou do while, né? Se x for false, tá?
Essa instrução aqui é mais interessante de ser usada, tá? Então você pode usar uma dessas duas só, você não precisa implementar as duas, tá? Essa instrução aqui, ela já poderia ser considerada desnecessária, né? Porque x relop y, tá? É uma expressão em si e ela tem um resultado que pode ser armazenado numa variável temporária, por exemplo, ou em outra variável, tá? Então, se você fizer isso, né? Se você quebrar mais esse código aqui, você vai cair numa dessas duas situações aqui, tá? Mas se você quiser manter essa instrução complexa aqui no seu código, você pode manter, né? Inclusive, a gente já tem uma geração de código que eu mostrei para vocês para esse tipo de situação aqui, mas é mais interessante você quebrar e usar uma dessas duas aqui, ao invés de usar essa mais complexa aqui. Porque a geração de código para essas duas aqui, né? A geração de código de máquina a partir do código intermediário para essas duas instruções aqui, de código intermediário, ela é mais simples do que para essa daqui, ok? No caso de chamadas de função, né, você tem que separar os parâmetros, tá, da função, tá, da chamada da função. Né? E quando você chama a função, né, você tem que passar o nome da função, que é o endereço de memória da função, tá, e o número de parâmetros aqui no código intermediário. Ou então, você cria um mecanismo aí, né, onde você não precisa passar o número de parâmetros, mas você tem que contar, né, quando você está fazendo a análise do código intermediário, né, quando o seu analisador sintático está fazendo a análise do código intermediário aqui, o analisador sintático que eu falo é o analisador sintático do back-end, tá, não do front-end, tá? Então você tem que contar quantos parâmetros você tem aqui, e aí você não precisa passar o n como parâmetro aqui para o cal, né? Você simplesmente dá um cal p aqui, e esse cal p aqui vai ser traduzido, né, para o assembly aí, tá? E a instrução return também, quando você tem um retorno de uma função, né, retorna alguma coisa, esse retorno pode ir no registrador Y, não pode ir na pilha, tá? Então depende da máquina com a qual você está trabalhando aí, né? Um retorno no código intermediário, né? Pode ter vários mecanismos aí, tá? Dependendo da máquina. Bom, então aqui nós vamos ver um exemplo de tradução de código intermediário aqui que consiste em um do while, tá? Então do i recebe i mais 1, né? While ai, né? A índice i for menor que v, tá? Como que isso vai ser traduzido? Quando eu entrar na função do do, eu já vou emitir um label que eu vou chamar de L, tá? Esse label é emitido automaticamente pelo compilador. Aí eu vou identificar aqui, como eu tenho um ID, que se trata de uma expressão, tá? Então eu vou entrar num código que faz análise de expressão. Esse código já vai emitir um temporário que ele vai chamar de T1 aqui, tá? Então, já que eu entro no código, eu emito temporário, tá? Eu não estou emitindo temporário no final do código da expressão, mas no início, tá? Por isso que aqui está T1, tá? Então, aí ele vai identificar aqui i, que é o endereço, 1, que é uma constante, mas que também no código de 3 endereços vai ser considerado o endereço e vai identificar um operador aqui, né? Então, o código emitido vai ser T1 recebe i mais 1, ok? Aí ele vai sair do código da análise da expressão aqui, que produziu esse código aqui, né? T1 recebe i mais 1, e vai atribuir a variável i aqui, né? A cabeça da árvore de sintaxe abstrata, que é T1, ok? Muito bem. Aí eu vou entrar no while, tá? Então no while primeiro eu tenho que avaliar a expressão. E a expressão é um acesso a um array, um operador e uma variável, tá? Então eu tenho que traduzir esse acesso ao array. Esse array aqui é um array de doubles. Cada double tem 8 bytes, 64 bits, tá? Então o i, que está no interior do array, tem que ser multiplicado por 8. E esse valor tem que ser atribuído a um temporário, no caso T2, tá? E aí o T3, né, que vai representar esse L-value aqui, esse valor do lado esquerdo aqui, né, vai receber A indexado por T2, né. Aqui, vale falar o seguinte, né, quando isso daqui for traduzido para assembly, A vai virar um endereço e T2 é um valor que vai ter que ser somado a esse endereço, tá,
E aí depois eu vou acessar o conteúdo desse endereço obtido por A mais T2 e colocar esse valor em T3, tá? Porque o acesso ao array em assembly vai ser feito dessa forma quando você for gerar o assembly, quando você for gerar o código da máquina-alvo. Mas a gente não falou de arrays e tipos complexos como estrutura de dados, etc. A gente vai falar isso em aulas futuras, tá? Então, isso daqui não vai ser cobrado de vocês no trabalho que eu vou pedir por enquanto, tá? E finalmente, aqui a gente tem um T3, né, que representa esse array aqui, né, um operador, né, um identificador que é V, né, e aí um goToL, tá? Então, if T3 menor que V, goToL. Essa é uma instrução, né, que é uma instrução desse tipo aqui, ó, if x elop y goToLab, como eu disse para vocês, poderia ser subsequentemente quebrada para virar uma dessas duas aqui, né? Por exemplo, se você fizesse assim, ó, T4 igual T3 menor que V, né? Então você poderia colocar if T4 goToL, tá certo? Então, em ambas as traduções, a última instrução é um salto condicional para a primeira instrução, tá? A escolha dos operadores é um tema importante para o projeto de uma forma intermediária, né? Então, às vezes, de acordo com o operador, você vai ter aí um tipo associado ao temporário, tá? Bom, então aqui nós temos outro exemplo, né? Não tão otimizado como o exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente, né? E aqui nós temos uma expressão, o front-end ele vai identificar, né? O analisador sintático do front-end vai identificar que isso daqui é uma expressão, um comando de atribuição, que começa com uma variável, começa com um identificador do tipo variável, e aí ele vai traduzir essa expressão aqui. Então ele vai começar pelas folhas, né? Então ele vai fazer T1 recebe 2, né? T2, né, recebe T1 vezes N, né? Porque ele identificou que aqui eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação ela foi completada. Então, quando essa multiplicação foi completada, eu gerei um temporário aqui T2, né? Olhei o atributo aqui de 2, né? O atributo temporário de T2, né, é T1, né? E o atributo temporário de N é o próprio N, porque N é uma variável, né? Você usa o próprio nome da variável aí para o atributo, para o nome dela, né? Ok? Aí, continuando a análise da expressão, né? Você fez o quê, né? Você entrou numa soma, né? Em que você está somando T2, que é o atributo do operador vezes, né? Ok? Mais, né? K, né? O atributo temporário de K, né? É simplesmente o K. E aí no final você criou um novo label aqui T3, fazendo T2 mais K, tá? Finalmente você criou, você fez com que I recebesse T3 aqui, ok? Então I é o próprio nome da variável I aqui no caso, recebe T3 aqui. E aí a expressão que está dentro do while é o I. Bom, então aí você tem esse comando aqui, né? While I do, né? I recebe I menos K. Veja que aqui você pode usar o seguinte, né? If I igual a 0, né? Ou if false I, né? If false I, né? False é 0, né? Go to L2, L2 aí é o final do laço while, tá? Dentro do laço while, o que eu vou fazer? De novo, né? Eu vou identificar que isso daqui é um comando de atribuição, né? Porque começa com uma variável aqui, tá? Uma variável, um identificador do tipo variável. Aí eu tenho uma expressão, ok? Tem uma expressão aqui. E aí eu vou gerar o código intermediário para essa expressão, que é I menos K, tá? E aí um temporário para armazenar um temporário aí para o operador menos, né? Que vai ser T4, ok? E recebe T4, ok? Go to L1 para continuar, para reavaliar o I aqui, tá? E continuar o while aí, ok?
Então, basicamente é isso, né? É assim que você gera o código intermediário, né? Nota que no código intermediário você não tem while, você não tem case, você não tem break, você não tem switch, você não tem do, ok? Você só tem if, né? E if false, ok? E goto, né? Goto que é o salto incondicional, ok? Bom, existem duas formas de tradução. A tradução incremental, né, que conforme você vai analisando o seu código, né, conforme você vai analisando sintaticamente seu código, você já vai gerando o código intermediário ou código de máquina, que é o que a gente fez até agora, né? E tem a tradução também não incremental, que é a tradução que você guarda em cada símbolo não terminal o código gerado por aquele não terminal, tá? Então, para a geração de código intermediário para expressões, tá, que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer uma tradução não incremental. Ou seja, cada não terminal vai guardar o código que aquele não terminal gera. Tá? Por que isso? Né? Porque quando a gente for discutir a árvore de sintaxe abstrata, a construção da árvore de sintaxe abstrata, esse tipo de tradução não incremental, né, em que você armazena atributos nos símbolos não terminais, ela é mais adequada, tá, do que a tradução incremental. Então, aqui nós temos as regras para a tradução incremental, né, mas a gente pode adaptar também essas regras aí para fazer uma tradução não incremental no caso, ok? Bom, então na segunda parte dessa aula aqui, nós vamos mostrar para vocês como fazer a geração de código intermediário para expressões, e a gramática dessas expressões vai ser uma gramática do tipo top-down, tá? Então, análise sintática top-down com geração de código intermediário aí, tá? Análise bottom-up com geração de código intermediário eu vou discutir no vídeo para a disciplina de laboratório de compiladores. Então, se você estiver interessado, vai lá na playlist de laboratório de compiladores que você vai ver como é feita essa geração de código intermediário aí para quando a análise é bottom-up, ok? Então é isso por enquanto.